Boa noite, professor. Posso fazer uma pergunta? Boa noite, claro, fica à vontade. No iniciei a aula ainda que eu estava só esperando o horário, mas fica à vontade sobre a pergunta. Então tá. É assim, é que eu aceitei o convite que você mandou lá no e-mail, mas eu acho que eu tô fazendo errado, porque toda vez eu tenho que pedir para participar. E eu não sei o que que eu tô fazendo de errado, porque eu aceito o convite, mas depois eu não sei qual é o próximo passo. O e-mail que você está tentando entrar é o mesmo que eu enviei o convite? E isso, eu vejo o convite que você me mandou, com toda a sala também inclusa na cópia, né? E aí eu Uhum. aceito também. Olha, estranho porque, é, em tese, não era para ninguém, todos que aceitaram, não ter que pedir autorização, né? E, Então, uma vez que o senhor manda o e-mail para mim, e aí eu aceito o convite, que aí tem a parte lá que pergunta, né? Que é participar da reunião, sim ou não. Uma vez que eu aperto sim, pronto, é só isso? sim, se você apertar aquele sim, acabou. E você tem acesso à sala sem ter que é, solicitar minha autorização, entendeu? Entendi, é o que Lá eu tô você fazendo. apertou o Só... sim. Sim, aham, apertei. Só que E aí o, toda vez que aparece o link lá do Moodle, aí eu apareço aqui na tela e ao ladinho pedir para participar. mas aí que tá, o e-mail que você está usando agora para entrar é o mesmo que você autorizou lá? Porque eu mandei o convite no e-mail do Ah, Moodle, não. né? Não, então é isso, porque esse que eu tô É, usando é o do Gmail. então, se você quiser mandar isso do Gmail, manda aí no chat que no final da aula eu mando o convite. Porque assim, você aceitou, porque a gente não convida a pessoa, né? É por tabela a pessoa. Mas você convida o e-mail, né? Então, se eu convidei um e-mail seu, aquele e-mail tem acesso. Agora, se você está usando o outro, não tem problema, é só mandar que eu mando o convite nesse outro, entendeu? Aqui é porque assim, Entendi. você aceitou para entrar com um certo convite, ou com um certo e-mail, mas não com o que você está entrando agora, que é o do Gmail que você falou que usa, certo? E aí, então, esse não tem autorização, ou seja, você tem que pedir em todas as aulas. Então, se você digitar aí no chat ou me mandar lá no Moodle, eu pego esse e-mail e faço o convite, como eu fiz aqui agora, antes de dar horário para outras duas alunas, né? Entendi, Tá bom? professor. Então tá bom, Aí, era assim, isso eu, eu, então. eu mandei por padrão do Moodle porque eu não tinha contato com vocês, não sabia quem era, e assim, aproveitei o e-mail que estava cadastrado junto ao Moodle, era um e-mail formal de vocês também, e por isso que eu mandei nele. Mas se tem usado algum outro, não tem problema não, é só me passar um e-mail que eu faço o convite, tá bom? Tá bom, professor, obrigada. De nada. Bom, gente, aqui no meu no meu relógio está marcando 19h31, então a gente já iniciou a aula, tá? Eu deixei gravando uns minutinhos antes para a gente não perder nada. Eu vou começar primeiro com a notícia que eu recebi, acho que o e-mail chegou hoje do departamento, só para não falar de data enganada, chegou ontem à noite. Semana que vem vai ter seminário de iniciação científica e um monte de evento, e aí as aulas, eles pediram que os professores liberassem os alunos das aulas para vocês, eu acho que até que vocês têm que participar dessas atividades, tá bom? Então, eu acho ruim, particularmente porque prejudica o conteúdo, mas é uma exigência, então assim, não haverá aula nesse momento síncrono comigo, a gente vai se encontrar na outra semana, tá bom? Sobre, então, aula síncrona, né? Documentos e qualquer coisa que seja síncrona pode ser enviado, tá? Então, o que eu vou, hoje a gente vai fechar essencialmente a matéria da primeira prova. Se ficar faltando algum trechinho da aula, assim como eu tenho feito nas outras, eu mando a gravação, tá bom? E acrescento a lista de exercícios durante a semana, porque a gente se encontra então de novo somente dia 10 de fevereiro, que é quando abre o período para a próxima prova, tá certo? No caso, a nossa primeira prova. Se não me engano, é dia 10 mesmo. Só confirmar aqui com vocês. Do dia 10 ao dia 15, tá bom? Mas então, a matéria, essencialmente, a gente encerra hoje, tá? Com porém, né, se faltar algum trechinho da aula, eu gravar e disponibilizar durante a semana para vocês, mas bem antes do dia 10. A ideia era que semana que vem eu pudesse começar já
o tópico, né, o conteúdo do próximo questionário avaliativo, tá bom? Eu fiz também uma alteração lá na sala, porque estava dando alguma confusão, sobre saber qual é a atividade seguinte que você tem que desbloquear. Então, quando você abrir o Moodle aí de vocês, vocês vão ver lá, eu enumerei as atividades. Então, atividade 1, atividade 2, mas assim, 1 e o nome que tinha antes, 2 e o nome que tinha antes. Tá na sequência, tá bom? Então, assim, fica mais fácil para vocês abrirem, porque para poder abrir o questionário, vocês têm que ter aberto essas outras atividades, incluindo as listas de exercícios. Então, tá lá a sequência numerada, tá bom? É que a numeração não é sequencial dentro dos tópicos. Então, por exemplo, tá na link das aulas síncronas. Aí tem 1, 2, 7, 8. Link das aulas assíncronas, 4, 5, 9, 10. Lista de exercícios 3, 6 e 11. Então, assim, mas então você abre o 1, abre o 2, depois o 3, o 4 e assim sucessivamente, até chegar no questionário avaliativo, tá bom? O que vai aparecer de novo aí no Moodle de vocês? Vai aparecer então a gravação dessa aula de hoje, que é a nossa atividade 12, né? Assim como o print da tela, que é a 13. Eu vou acrescentar então uma lista de exercícios novos, então vai vir 14. E talvez antes dessa lista, se for necessário, então alguma atividade, algum complemento de vídeo, tá bom? Aí a lista de exercícios pode ser que não seja necessariamente a 14, vai depender se tiver vídeo. Se tiver vídeo, vem o print da tela, então ela sobe 2 atividades para 16, tá bom? Então, assim, é só para facilitar entender a sequência de qual atividade abrir primeiro, tá bom? Então, eu já partilhei a tela, imagino que vocês já estejam vendo aí a tela preta. Eu vou então iniciar a aula, e se alguém tiver qualquer pergunta, fique à vontade. Na última aula, a gente falou sobre produto escalar, produtos entre vetores que resultavam em um número, resultavam em um escalar, por isso produto escalar. Hoje nós vamos falar sobre o produto vetorial, então que é uma maneira de multiplicar vetores aonde o resultado resulta em um novo vetor. Então, o capítulo 3 do livro que a gente está seguindo, ele fala sobre produto vetorial. Ok? Então, é uma maneira que a gente tem também de multiplicar vetores e obter um novo vetor. Então, recorde lá, só para não misturar, porque a gente vai ver outro produto, outro tipo de produto, mas vai acabar ficando para a segunda prova, tá? Então, nós falamos sobre o produto escalar. Deixa eu puxar mais para o canto, senão depois vai ficar parecendo que isso era matéria da aula de hoje, mas então foi o que a gente fez na aula passada. Nós falamos sobre o produto escalar, que era uma maneira, então, de pegar dois vetores, U, com 3 coordenadas, são x1, y1, z1. Pode ser com duas também, não tem problema não. E um V, x2, y2, z2. Multiplicar eles para obter um número. Simplesmente multiplicava na ordem que aparecia. Então, abscissas versus abscissas, ordenadas versus ordenadas e cotas versus cotas. Ok? A gente viu propriedades e tudo mais. Hoje, esse produto vetorial, então ele vai ensinar como que você pega dois vetores, U e V, então vetores, e obtém um novo vetor a partir dele, que a gente vai denotar por U vetorial V, U xzinho V, ok? Aqui, então, vetor, vetor e resultando num vetor, ok? A gente vai ver que geometricamente esse vetor tem uma propriedade interessante. Digamos que a gente tem aqui, assim, o vetor U, o vetor V. Então, o vetorial V, vou pôr de amarelinho aqui, vai ser um vetor que vai ser perpendicular tanto a V quanto a U simultaneamente, ok? Então, ele vai formar um ângulo de 90 graus com U e V, tá bom? Essa é a característica geométrica do vetor resultante, o vetorial V, ok? Então, para falar da definição desse vetor, a gente precisa, eu vou recordar rapidamente aqui, então, antes de começar a aula, eu vou começar com uma observação, que é como que a gente calcula determinantes de matrizes de ordem 3, ok? Então, um determinante, porque a gente vai precisar disso para definição. Determinante de ordem 3.
Então, no ensino médio a gente estuda isso, mas vamos pegar, então, uma matriz de ordem 3, então é uma tabela que tem de números que tem 3 linhas e 3 colunas. A gente denota os números assim, ó. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna e assim sucessivamente, ok? Então, os números que aparecem aqui, eles denotam para a gente a ordem que o elemento está. Então, primeira linha, primeira coluna e assim sucessivamente. A e J, então, é o elemento que está na posição linha I, ou iésima linha, coluna J, ok? Um determinante de uma matriz dessa, então, assim, tem várias maneiras de calcular o determinante, eu vou passar a definição para a gente aqui do que nós vamos usar lá em vetores, tá bom? O determinante dessa matriz então, é um número associado a essa matriz que diz se essa matriz, do ponto de vista matemático, para a gente é inversível ou não, mas aqui nós estamos interessados, então, em como obter o determinante, tá bom? Então, o determinante a gente obtém da seguinte maneira. Eu estou repetindo os elementos, porque eu vou colocar a definição do determinante aqui. Copiei os elementos que estavam lá, então esses aqui são números, ok? Podia ser o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, menos 1, número quebrado, raiz de 2, qualquer coisa poderia aparecer. Então, apareceu esses números. A gente vai repetir as duas primeiras colunas. A112 não, então A12, A22 e A32. E aí, como que a gente então, né, calcula o determinante da matriz? A gente vai vir da esquerda para a direita, ok? Então, eu vou destacar aqui os primeiros de azuis, porque eles serão positivos. Então, da esquerda para a direita, de cima para baixo, ok? A gente vai multiplicar os elementos. Então, eu vou multiplicar A1 vezes A22 vezes A33 e vou preservar o sinal deles. Então, vou pôr um mais aqui para você lembrar isso. A1 vezes A22 vezes A33. Melhor que lembrar isso de azul que eu estou escrevendo é lembrar que a gente faz esse produto na ordem que aparece e põe um número aqui. A próxima diagonal que a gente pode fazer isso, então, é multiplicar de novo. Ó, de cima para baixo, da esquerda para a direita, preservando o sinal. Então, mais A12, A23, A31, e aí, aqui, último caso, mais A13 vezes A21 vezes A32. Agora, vou colocar aqui um sinal de menos para a gente lembrar e vou pôr de vermelho. Depois, então, alguns números não entraram nessa multiplicação nossa. Então, a gente volta multiplicando as diagonais, agora de baixo para cima. E aqui a gente inverte o sinal de todo mundo. Então, a gente multiplica, lembra lá, troca o sinal. Então, menos, eu já botei o menos aqui na frente para todo mundo. A31, A22, A13. Na sequência, A32, A23, A11. E aqui, o último que faltou, A33, A21, A12, ok? Então, essa é o determinante da matriz. Então, exemplo, tá? Exemplo. Vamos imaginar que a nossa matriz A tivesse os números 1, 2, 3, 0, menos 1, 2, 4, 1 e 5, por exemplo, ok? Qual é o determinante dessa matriz aqui? O determinante dessa matriz A, então a gente pega, copia esses números na sequência, então 1, 2, 3, 0, menos 1, 2, 4, 1 e 5. Pontilhou, repete as duas primeiras colunas, 1, 0, 4, 2, menos 1, 1. E aí, lembra, eu vou pôr aqui nas cores para a gente lembrar, a gente vai multiplicar 1 vezes menos 1 vezes 5. Então, menos 5 é esse primeiro número que apareceu aqui, mais 2 vezes 2 vezes 4. Então, 4 vezes 4 é 16. 3 vezes 0 vezes 1. Então, mais 0. No sentido contrário, a gente inverte o sinal. Então, 4 vezes menos 1 vezes 3. Menos 4 vezes 3, menos 12. Trocando o sinal, mais 12. 1 vezes 2 vezes 1. Então, 2.
menos 2, trocou o sinal. 5 vezes 0 vezes 2 dá 0, tanto faz por mais ou menos 0. E aí é só fazer a continha, né? 12 menos 2 é 10. 10 mais 16, 26, menos 5, 21. Acabou, ok? Então, essa é a ideia de determinante de uma matriz de ordem 3. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, para falar do produto vetorial, então, propriamente, vamos passar a linha aqui. O produto vetorial, a gente empresta essa definição de determinante, essa regra que eu passei aqui para vocês, se alguém quiser procurar, ela chama regra de Laplace, ou regra de Laplace. A gente empresta essa definição para vetores. Então, assim, produto vetorial. Se eu tiver um vetor U com coordenadas x1, y1 e z1, e um vetor V com coordenadas x2, y2 e z2, ok? O vetorial V é definido da seguinte maneira. Ele é o determinante, ok? E aí, às vezes, o determinante a gente pode pôr o det de A ou só pôr a barrinha, né? Porque está indicando aqui. É o determinante da seguinte matriz. Em vez de ser um número, aqui em cima a gente vai pôr os vetores I, J e K. E aqui os números dos vetores que aparecem lá. Então, x1, y1, z1, x2, y2, z2. Ok? Quando a gente multiplicar, então vai aparecer alguém vezes o vetor I, alguém vezes o vetor J e alguém vezes o vetor K. O fato é que isso aqui resulta em um vetor para a gente, tá bom? E aí, claro, eu não vou detalhar igual eu fiz de azul e vermelho aqui, porque a gente usa essa regra para fazer, tá bom? Observação. Então, como é que a gente lê o nome desse vetor? Esse U, X, V, a gente lê o vetorial V, ok? Reforçando, o vetorial V é um vetor. Não misture com o produto escalar que a gente viu. Enquanto que o escalar V é um escalar. Escalar aqui para a gente significa número real. Okay? Vamos para um exemplo de como a gente determina, então, o escalar V dados dois vetores, tá bom? Então, exemplo. Exemplo. Vamos imaginar que o vetor U tenha coordenadas, então, 5, 4, 3. E o vetor V tenha coordenadas 1, 0 e 1. Ok? Então, determinar o vetorial V. Ok? Solução. O vetorial V é dado por... Observe que o exercício pede U vetorial V, tá bom? Eu vou pedir aqui para vocês fazerem V vetorial U. Vocês vão ver que V vetorial U é diferente de U vetorial V, tá bom? Como é que eu vou fazer isso, então? Eu vou pôr I, J, K, as coordenadas de U, 5, 4, 3, 1, 0, 1. Como é que eu calculo esse determinante? Vamos aproveitar o espaço aqui. Vou repetir as duas primeiras colunas. 1, 5, perdão, I, 5, 1, J, 4, 0. Então, vou manter o padrão de cor só para a gente lembrar ainda dos sinais. Eu vou fazer I vezes 4 vezes 1. Então, 4 vezes o vetor I. J vezes 3 vezes 1. Então, 3 vezes o vetor J. 5 vezes K vezes 0. Então, dá 0, não preciso pôr, ok? Se você quiser lembrar, pode deixar 0 ou pode dizer que é o vetor 0. Isso aqui é o vetor, tá bom? De vermelho, aqui a gente troca o sinal. 1 vezes 4 vezes K. Então, deu 4. 4K, trocando o sinal, menos 4 vezes o vetor K. 0 vezes 3 vezes I. Então, dá 0. Tanto faz pôr mais ou menos, mas então, 0i. A gente não precisa pôr, porque é o vetor nulo. Pode deixar até assim se você quiser, tá bom? 1 vezes 5 vezes J. Então, 5J, trocando o sinal, menos 5J. Agora a gente junta aqui os iguais. Com I, a gente só tem o 4, então 4i. Com J, eu tenho 3J menos 5J. Então, menos 2 vezes o vetor J menos 4 vezes o vetor K. Okay?
E aí, claro, você pode deixar assim ou pode lembrar que isso significa que é o vetor 4, menos 2 e menos 4, ok? Se vocês calcularem aí V vetorial U, quer dizer que a gente tem que trocar essas duas linhas de posição, né? O 1, 0 e 1 sobe, o 5, 4, 3 desce. Vocês vão ver que isso vai dar o vetor menos 4, 2 e 4, ok? Ele tem o sinal trocado com U vetorial V, tá bom? Essa é uma propriedade que eu vou destacar aqui agora, e ela decorre lá de matriz. Toda vez que a gente troca duas linhas de posição numa matriz, o sinal determinante inverte. Então, por exemplo, aqui deu 21, certo? Se em vez de 0, menos 1 e 2, ele estivesse aqui embaixo, 0, menos 1 e 2, e aqui em cima tivesse 4, 1 e 5, esse determinante daria menos 21, tá bom? Então, algumas das propriedades que a gente pode destacar de produto vetorial, então esse aqui fica como exercício vocês verificarem, tá bom? Vou colocar assim, verifique. Que é, no caso, repetir essas contas que eu fiz aqui em cima, só que com as linhas trocadas, tá bom? Então, propriedades. A primeira delas é que quando você faz essa aí que eu ia destacar, o vetorial V, ele troca de sinal com o V vetorial U, ok? Eles têm sinal trocados, ok? Isso significa geometricamente que esses são vetores opostos. Se um está numa direção, o outro estará na direção contrária, tá bom? Se a gente pensar no desenho que eu fiz aqui no início, para falar dos vetores, olha só. No meu desenho, o vetorial V está para cima, certo? Apontando para cima. Então, significaria que V vetorial U estaria aqui apontando para baixo. Ok? Mas também ainda formando um ângulo de 90 graus, né? Ele está dizendo que eles são opostos, tá? Mas no caso, a gente vai ver ainda que eles são perpendiculares com U e V. Primeiro, então, propriedade é esta. Então, U vetorial V e V vetorial U são vetores opostos. A segunda é que U vetorial V dá o vetor nulo se e somente se os vetores são paralelos, ok? Então, se e somente se U é paralelo a V. Okay? Isso significa que um é múltiplo do outro. Essa é uma propriedade de determinantes. Se uma linha é múltipla da outra, ou seja, se os elementos de uma linha são todos múltiplos em relação da outra, então o determinante é zero. Em particular, tem duas coisas interessantes que acontecem aqui. Então, em particular, acontece o seguinte: o vetorial U é sempre o vetor nulo, e o vetor nulo, vetorial, qualquer vetor, também dá o vetor nulo, ok? Então, se você faz o produto vetorial de U por U, dá o vetor nulo, e do vetor nulo por U, também dá o vetor nulo, ok? Terceira propriedade é a que eu tinha dito lá no começo. Então, se U não for paralelo a V, ambos não nulos, ok? Porque senão daria o vetor nulo. Ambos não nulos. Então, acontece o seguinte. O vetorial V é perpendicular a U e U vetorial V é perpendicular a V, ok? O mesmo acontece para V vetorial U, tá bom? Então, ele é perpendicular aos dois. Recorde lá da aula anterior. U é perpendicular a V, se e somente seu produto escalar entre eles é zero. Então, a gente pode trocar esse símbolo aqui deles serem perpendiculares pelo seguinte, eu vou pôr de verde aqui. Isso significa para a gente que o produto escalar entre U e U vetorial V é zero, e o produto escalar entre V e U vetorial V também é zero. É um número zero, lembrando que, né, o escalar resulta em um número, tá bom? Então, são algumas propriedades, tá bom? Qual é o exercício para vocês? Então, exercício aqui para pensar, tá bom? Então, exercício.
Então, mostra que isso de fato é verdade, tá bom? Eu vou pôr só uma delas, mas se fizer para o U, a do V é análogo, tá bom? Então, mostra que U vetorial V escalar U dá o número 0, ok? E aí, se fizer para V, não muda nada, fica a critério de vocês. Ok? Então, essa terceira propriedade eu estou deixando como exercício vocês verificarem que isso de fato acontece, tá bom? Vamos ver isso por meio de um exemplo, tá? Olha só, vamos voltar aqui nesse nosso exemplo. Nós tínhamos o U e tínhamos o V, certo? Então, a parte 1 do exemplo, a parte 2. O vetorial V está aqui, é 4 menos 2 e 4. Então, olha só, se o U é 5, 4 e 3 e o V é 1, 0 e 1, nós vimos que o vetorial V ele é 4 menos 2 e menos 4. O que acontece se a gente fizer, por exemplo, o vetorial V escalar com U? Então, como é que a gente faz esse produto escalar? A gente multiplica, né? 5 vezes 4, mais 4 vezes menos 2, mais 3 vezes menos 4. 5 vezes 4, 20, menos 8, menos 12, 20 menos 20 é 0, ok? O que acontece se eu fizesse U vetorial V escalar V? Agora, então, vou mudar, né? É 1 vezes 4, mais 0 vezes menos 2, mais 1 vezes menos 4. Então, isso dá 4 mais 0 menos 4, que também é 0, ok? Não é coincidência, não. Essa é a propriedade que eu deixei lá para vocês verificarem, tá bom? Aqui o exercício é achar uma maneira. No livro está feito, tá bom? Na verdade, é só você ler a solução do livro e entender o que ele fez, tá? É o livro que a gente está usando. Uma observação importante é sobre qual sentido tem o produto escalar, o escalar V, ok? Então vai depender. Uma hora ele pode estar apontando para cima ou para baixo. Eu recomendo que vocês deem uma lidinha lá no livro, que ele fala sobre a regra da mão direita, para você saber se a direção dele é para cima, se o sentido dele é para cima, né, ou para baixo. Mas eu queria, então, fazer uma observação importante, que é, a gente viu, se você faz U vetorial V e V vetorial U, eles trocam o sinal, né? Então, essencialmente, a gente precisa conhecer o sinal só dos vetores que geram o nosso eixo tridimensional. Lembra lá? Nós tínhamos o eixo das abscissas, x, o eixo das ordenadas y e o eixo das cotas z. Claro, eles têm sentido positivo e negativo, algo do tipo. A gente viu que se a gente conhecesse, né, o vetor i, que tem coordenadas 1, 0 e 0, o vetor j, que tem coordenadas 0, 1, 0, e o vetor k, que tem coordenadas 0, 0, 1, com eles a gente consegue formar qualquer vetor do nosso plano, né? Então eles são a base, um conjunto de gerador para o nosso plano. Então se a gente entende o que acontece com o sinal, o que acontece quando a gente multiplica i por j, ou i por k, ou j por k, fazendo o produto vetorial, a gente basicamente entende todo o resto, né? E aí tem um diagramazinho que lembra muito, né, de como a gente pode fazer isso. Então, o diagrama é o seguinte, ele diz o seguinte, eu vou botar aqui os vetores, por exemplo, I, J e K, então I, digamos J e K, ok? E um sentido para a gente que é o sentido positivo. Então, o seguinte, como é que eu vou lembrar? Se eu multiplico I por J, se eu faço I vetorial J, eu estou gerando um sentido positivo. Eu obtenho o seguinte que ficou faltando, K. Se eu faço J vetorial K, eu vou obter o vetor I. E se eu faço K vetorial
I, então K vetorial I vai resultar no J. Eles ficam girando assim, ok? Como é que a gente verifica isso? Usando aquela definição lá, tá? Eu não vou fazer senão um monte de cálculo de matriz e a gente perde tempo, mas são matrizes que envolvem esses números, 1, 0, 0, 0, 1, 0, então é simples. A gente viu que o sinal troca também, então, por exemplo, eu vou pôr de vermelho. Olha só, se eu fizer J vetorial I, quer dizer então que o outro sentido, o sentido horário para a gente, é o sentido negativo, né? Então, se eu faço J vetorial I, dá menos o vetor K. Por outro lado, né, se você não lembrasse do diagrama, você ainda podia lembrar daqui. Se você fizesse que I vetorial J dá K, então quando você trocou eles, tem que trocar o sinal. K vetorial J dá menos o vetor I. E J, perdão, agora eu pulei o I vetorial K, né? I vetorial K dá menos o vetor J. Então, I vetorial K dá menos o vetor J. Ok? Recomendo que façam os cálculos, né? Repetir esses cálculos aqui, ó. Colocando 1, 0, 0, 0, 1, 0, ok? Então, fica simples de fazer. Vocês vão ver que isso acontece. A gente chega nessa expressão, tá bom? Então, aqui é melhor ler um pouquinho lá para complementar, mas a ideia aqui, então, era falar sobre qual é o sentido do produto escalar, né? O vetorial V. Então, essencialmente, depende de você conhecer isso. Agora, os vetores, eles ficam definidos como, né? Se a gente conhece módulo, direção e sentido. A gente falou um pouquinho do sentido. Qual é o módulo, o comprimento, então, de U vetorial V? Então, entre parênteses, módulo de U vetorial V. Ok? Então, deixa eu pôr um desenho, aí a gente tenta deduzir de onde sai isso. Mas, então, eu vou pegar aqui U e V são vetores não nulos, ok? Porque se for nulo, o produto vetorial dá o vetor nulo, então tem comprimento zero, tá bom? Então, não tem graça. Então, U e V são vetores não nulos. E vamos imaginar que θ é o ângulo formado entre eles. Não, não nulos e não paralelos, né? Porque, de novo, se forem paralelos, a gente viu que o vetorial V dá o vetor nulo. E aí, de novo, não tem graça falar sobre o comprimento, tá bom? Então, θ é o ângulo formado entre eles. A gente vai deduzir o seguinte, né? Então, se a gente tem dois vetores não nulos, a gente vai deduzir o seguinte, que o tamanho do vetor U, vetorial V, ele é o tamanho de U, vezes o tamanho de V, vezes o seno do ângulo que aparece lá entre eles. Ok? Nessa hora, talvez seja melhor a gente fazer um desenhozinho para ilustrar a situação, porque senão fica meio confuso. Então, vamos pensar assim. Ó. Deixa eu fazer o desenho então aqui. Vou desenhar um vetor U, um vetor V. Então, digamos aqui está o vetor U. Ok? Para cá, para cima, então, vou desenhar um vetor V. Esse caso aqui, o ângulo entre eles seria de 34 graus, mas assim, eu não estou preocupado com o valor em si do ângulo, eu quero um caso geral, né? Ok? Então, aqui, digamos, o vetor V. Então, aqui no meio a gente tem um ângulo que é formado entre os dois. Ok? E aí, o objetivo é tentar entender como que a gente vai determinar o tamanho, né, o comprimento, o módulo de U vetorial V em função do módulo de U e do módulo de V. Porque o módulo de U é fácil de entender. O que é o módulo de U? Esse tamanhozinho aqui, né? O que é o módulo de V? Esse tamanhozinho do V. Ok? Então tem que aparecer o desenho aqui em algum momento de U vetorial V.
Eu vou formar um paralelogramo aqui, um U e V. Então, vou pontilhar. A vantagem de usar a ré com essas inclinações pré-determinadas é que sai mesmo um paralelogramo. Então, formei um paralelogramo com... Só completei aqui, ok? Então, a gente tem um paralelogramo que tem os vetores U e V. E aí, observe comigo o seguinte. Qual é a altura, então, de um paralelogramo? Então, a gente pega a altura sempre relativa a uma das bases. Então, se eu estou falando da base, que é o vetor U, que tem comprimento módulo de U, a altura, o que, que é? Ela é simplesmente o segmento que parte, né, do lado oposto do nosso paralelogramo e forma com este lado aqui de baixo um ângulo de 90 graus. Então, vou pegar aqui, vou até desenhar o ângulo de... Pegar na régua e marcar o ângulo de 90 graus. E vou riscar, marcar a altura. Aqui é a altura. Aí eu vou riscar de outra cor. Vou pegar o amarelo e vou tracejar ela aqui. Então, esse é a altura do nosso paralelogramo. Digamos A para a altura, ok? Acontece que a gente consegue escrever A como em função do ângulo e de um desses elementos. Por quê? Vou pôr o nome aqui no vértice. Digamos que aqui fosse o ponto A. Vou pôr até de outra cor para não misturar, porque não estava no desenho original. Então, digamos que aqui fosse o ponto A, aqui um ponto B, né, o vetor V está definido pelos pontos A e B, e o vetor, agora não quero o vetor, quero o ponto de interseção aqui, vou chamar então de C, tá bom? Só para ficar com o triângulo ABC. Triângulo ABC, ele é um triângulo retângulo, certo? Ele é um triângulo retângulo. E aí eu sei o seguinte, eu quero achar A em função de coisas que são conhecidas. A princípio, a gente sabe quanto é o módulo de U, quanto é o módulo de V, e sabe que ângulo é esse aqui, certo? A gente consegue escrever A da seguinte maneira. Lembra lá no triângulo retângulo, que o seno de um ângulo ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Vou até desenhar o ângulo reto aqui de novo. Que a hipotenusa no triângulo retângulo, ela é quem? Ela é o lado que enxerga o ângulo de 90 graus. Para a gente, então, o lado oposto, né, o cateto oposto, mede A, que a gente não sabe, mas a hipotenusa mede o módulo de V que é conhecido. E se a gente conhece o ângulo, a gente sabe quem é o seno desse ângulo, ok? Então, eu sei o seguinte, que o seno do ângulo θ, ele é o azinho que a gente quer descobrir sobre o módulo de V, ok? Se eu sei o ângulo, eu sei o seno. Se eu sei o tamanho de V, se eu passar isso multiplicando, eu achei a altura. Então, a altura para a gente é o módulo de V vezes o seno de θ. Okay? Então, aqui é módulo de V vezes o seno de θ. Por que a gente fez isso? Pelo seguinte. Agora, como é que eu calculo a área de um paralelogramo? Então, é um quadrilátero, né? Só você fazer base vezes a altura. Se a gente tomar como base, né, vou até colocar assim, base vezes a altura. Agora, se a gente tomar como base o lado que mede módulo de U, a altura relativa a ele a gente achou, é quem? É o A. Mas agora a gente consegue escrever o A como sendo módulo de V vezes o seno de θ, ok? E este aí a gente disse que é o quê? O comprimento do vetor, né, U vetorial V, ok? Então, a área do paralelogramo formado pelos vetores U e V, ele coincide com o comprimento, o tamanho do U, do vetor U vetorial V, ok? Então, geometricamente, o que, que significa isso para a gente, né, se a gente fizer essa interpretação geométrica? A gente está dizendo que a área do paralelogramo determinado pelos vetores U e V,
é igual ao comprimento do vetor U vetorial V, ok? Então, então aqui eu falei, o tamanho, né, do vetor é dado pelo módulo de U, o módulo de V vezes o seno, e geometricamente isso significa para a gente que eu vou riscar aqui, depois eu apago, tá bom? Só para a gente entender. Toda essa área formada pelos vetores, pelo paralelogramo formado pelos vetores, ela coincide com o tamanho, né, o módulo do vetor, né, U vetorial V, ok? Então, voltei. Tem agora uma lista de algumas propriedades, algumas propriedades a mais que a gente não tinha falado de U vetorial V, tá bom? E a gente encaminha com isso para poder encerrar a aula, tá faltando 5 minutinhos, eu vou só passar a lista de algumas propriedades que estavam faltando, tá bom? Então, vamos falar então mais algumas propriedades. A primeira delas, a gente observa o seguinte, que em geral, então, eu vou pegar 3 vetores, sejam U, V e W vetores. Então, em geral, vale o seguinte, U vetorial V, vetorial W, é diferente de fazer U vetorial V, vetorial W. Porque a gente acabou de ver aqui atrás, olha só, que esses produtos aqui, por exemplo, eles não respeitam ordem, certo? Então, por exemplo, se eu passo I vetorial J da K, se eu multiplico por I de novo, então ele vai me dar o vetor J. Se eu troco a ordem, agora se eu faço então J vetorial K, ele dá I. E se eu multiplico ele pelo vetor I que estava faltando, vai dar o vetor nulo. Okay? Então, assim, em geral, ele não se aplica, tá bom? Não é um produto que a gente diz que é associativo. Lembra lá para os números, por exemplo, que tanto faz a ordem como você vai multiplicar A, B, C ou A, B, C. Pensa, 2 vezes 3 vezes 4, 2 vezes 3 vezes 4. O resultado é o mesmo. Aqui ele está dizendo que isso não se aplica para esse produto de vetores, tá bom? Então, segunda propriedade dessa lista nova de propriedades. É claro que vocês podem achar algum exemplo, gente, que dê certo. Quando a gente põe assim que não vale, é porque, em geral, se você pega quaisquer 3 vetores, né, vão existir exemplos que dão errado, tá? Então, por isso que a gente não pode dizer que isso é uma propriedade. Para ser propriedade, tem que valer para todo mundo, tá? Então, vamos continuar com um V e W vetores e vou adicionar aqui que alfa é um número real para a gente, tá bom? Eu vou usar ela na terceira propriedade, o alfa número real. Então, se eu fizer U vetorial a soma de 2 vetores, agora presta atenção, estou fazendo U vetorial a soma. Isso aqui você pode distribuir. Então, é U vetorial V somado com U vetorial W. E aí, tanto faz a ordem. Se fosse assim, U mais V vetorial W, certo? Você também poderia fazer U vetorial W mais V vetorial W. Se a gente vai multiplicar um número por um produto vetorial, U vetorial V, eu vou pegar um número e vou multiplicar por isso. Então, eu posso fazer esse número vezes U, o resultado vetorial V. Também posso fazer U vetorial, o mesmo número vezes V. Então, ele está falando assim, se você vai fazer 2 vezes o produto, né, U vetorial V, você pode fazer 2 vezes U vetorial V, ou pode fazer U vezes 2 vetorial V, como você achar conveniente, tá bom? Mais conveniente. Uma terceira propriedade, então ela diz o seguinte, se você faz o produto escalar, então estou até destacando o ponto, tá bom? Produto escalar, o V vetorial W, ok? Então eu vou fazer U escalar V vetorial W, isso aqui é igual a U vetorial V,
escalar com W. Ele está basicamente dizendo que se você quer mudar o parênteses de lado, tá vendo que aqui a gente não podia mudar o parênteses, né? Para lá e para cá que dá desigualdade. Se você quer mudar, no meio tem que aparecer uma operação diferente, que é o ser produto escalar, tá bom? Essa era a lista de propriedades que a gente tem, tá bom? Agora, a ideia era fazer alguns exemplos envolvendo esses conceitos. Eu tinha 3 exemplos preparados aqui, mas em questão de conteúdo, é o que tinha sobre esse capítulo, tá bom? Com isso, eu vou deixar exercícios novos para vocês, e como eu falei, então, o que faltasse um pedacinho, eu gravaria o vídeo. Então, o que eu vou gravar de vídeo para vocês durante essa semana, para complementar esse conteúdo, é vídeo com 3 exemplos de como usar essas propriedades para resolver exercícios de produto escalar, tá bom? Eu vou parar de partilhar a tela, vou voltar aí na sala e eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida ou qualquer comentário. Bom, gente, eu tô na sala aqui. Alguém pergunta, dúvida, sugestão, comentários? Ok, então, lembre-se, então, igual eu falei, tá? Semana que vem não é que eu vou faltar nem nada, mas é uma orientação da chefia de departamento, das coordenações, para que vocês sejam liberados para participar dessas atividades, tá? Eu já até mandei o convite, Natália, enquanto eu estava falando, no seu e-mail, para ter acesso, é só confirmar lá, dar o ok e aceitar. Então, lembre-se, a gente se encontra dia 10 e no dia 10 eu vou dar aula normal, conteúdo novo, mas a partir do dia 10 para frente, né, até o dia 15, vocês têm um período para poder responder o questionário avaliativo. Essas atividades se perguntou, Marcos, era melhor ver com a chefia do departamento. Eu sei que tem a ver com o seminário de iniciação científica, tá? Começa na segunda-feira que vem e vai de segunda a sábado. Tem aí várias atividades para os alunos poderem assistir, e aí de acordo com o interesse de cada aluno, ou se algum aluno participa de algum trabalho. Isso, da Simpex, isso mesmo. Se participe, tem que apresentar algum trabalho, aí assim, isso varia de aluno para aluno, né? Mas são atividades ao longo do dia todo, de manhã, à tarde e à noite, assim, cada um tem o seu momento. E aí, por isso, eles pediram que a gente não desse aula, tá bom? Mais perguntas? É porque não é só a Simpex, tem outros 2 eventos junto com a Simpex, que eu não lembro o nome. Acho que é CCTEC, e aí eu não lembro qual é a outra. Mas são três eventos sobre iniciação científica juntos. Ok? Eu vou encerrar a gravação, mas se alguém tiver qualquer outra pergunta, fique à vontade. Eu que agradeço a todos e ótima noite, tá bom? Eu vou só parar a gravação e fico aqui mais uns minutinhos.